Então vamos começar. A cura junto ao tanque de Betesda. Eu vou ler então. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então aqui a gente tem um relato de uma cura, mas o que está por trás disso é algo muito maior do que essa cura, tá? O que está por trás disso, na verdade, é a divindade de Jesus. E também um retrato do que a falsa religião faz com as pessoas, ok? Esse homem foi curado por Jesus e a gente vai ver que tudo nos leva a entender que ele nunca foi salvo por Jesus. Pelo contrário, ele acaba, digamos assim, entregando Jesus para os judeus, para os arqui-inimigos dele, né? Os líderes religiosos que queriam persegui-lo e destruí-lo. Então vamos tentar entender cada pedacinho aqui. Mas aqui também não foi por vontade dele, né? a gente vai ver a gente vai ver pedacinho por pedacinho, daí a gente vai conseguir entender, tá? Versículo 1. Algum tempo depois. Então, algum tempo depois do quê? Do que a gente tinha acabado de ver que Jesus estava fazendo lá na Galileia. Lembram? Jesus se dirigiu a Galileia. Para chegar na Galileia, ele teve que passar pela Samaria. Ele encontrou uma mulher samaritana, encontrou os samaritanos. Daí, depois, quando ele estava naquela região, veio o oficial do rei Herodes até ele, pedindo que ele curasse o filho dele. E ele curou o filho desse oficial. E ele continuou ali no seu ministério na Galileia por um tempo. Mas eles tinham que vir, os homens tinham que vir a Jerusalém em 3 festas, tá? Dos judeus, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculos, ou a festa das cabanas, tá? Que é a mesma festa. Então, nessas festas, todos os homens judeus tinham que ir até Jerusalém. Então, Jesus estava no ministério dele na Galileia, mas ele se desloca para Jerusalém para participar dessa festa, tá? Deve ser uma dessas 3 festas. E daí, João começa a descrever para nós. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Então, é um tanque, é como se fosse uma piscina. Eles tinham várias dessas piscinas, tanto pelas questões cerimoniais dos judeus, que eles tinham que se lavar e manter as coisas limpas, quanto também para as pessoas se refrescarem, tá? No verão também, as pessoas usavam esses tanques para se refrescar. Então, esse é um dos tanques. E ele é chamado, então, de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eu quero que
que vocês prestem muita atenção nessas frases aqui, ó. Desde a metade do versículo 3. Eles esperavam um movimento nas águas até todo o versículo 4. Esse texto aqui, ele não está no original, tá? Ou seja, esse texto não está nos manuscritos bíblicos mais antigos. Este texto não faz parte da Bíblia, não faz parte das Escrituras. Por que ele está aqui? Por tradição. Porque por um grande período a gente tinha acesso a manuscritos mais recentes que continham esse texto. Só que esse texto é sabido e notório que ele foi acrescentado por alguém, provavelmente algum escriba durante a história. Isso tá na Bíblia de vocês. Se vocês depois forem olhar com calma, depois da aula eu posso até ajudar vocês a acharem, tá? Tem ali uma nota de rodapé onde está escrito isso na Bíblia de vocês, alertando que esse texto não aparece nos manuscritos mais antigos da Bíblia, provando que esse texto foi acrescentado no decorrer da história. E por que acrescentaram esse texto? Provavelmente um escriba acrescentou para dar uma explicação por que tantas pessoas doentes se aglomeravam naquele local ali, tá? Provavelmente existia uma superstição, tá? Superstição, ou seja, eles achavam que era isso, mas não quer dizer que era isso. Então, o que está escrito ali, ó, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, a Bíblia não está dizendo isso. Isso aqui foi alguém que acrescentou depois e que provavelmente descreveu para nós o que aquelas pessoas pensavam. Era uma superstição, ou seja, não está afirmando que era isso que acontecia. Mas alguma coisa devia de acontecer ali, né? Porque a superstição não ia sair de lugar nenhum. Então, o que os historiadores, os teólogos imaginam? Você sabe que tem essas águas termais, né? E muita gente tem propriedades medicinais, porque elas têm vários minerais, elas são aquecidas e elas fazem bem, porque a nossa pele é um grande órgão, né? Ela absorve muitos desses minerais e realmente muitas pessoas sentem benefícios quando vão para essas águas termais. Talvez fosse uma água desse tipo, né? Que deveria, de repente, de algum momento ali, correr mais alguma água e fazer algum borbulho, alguma coisa assim. Só que o pessoal tinha desenvolvido uma superstição que não é bíblica. Ou seja, a Bíblia não está afirmando que vinha um anjo do Senhor ali e agitava as águas, tá? Então, isso não está no texto inspirado por João. Isso foi acrescentado e provavelmente por boatos que as pessoas comentavam e esse escritor resolveu colocar ali, ok? Para dar uma explicação, eu acho. Isso, para dar uma explicação, só que não fica claro, né? Porque parece que é Deus que está falando, parece que é João que está falando e não é isso que está acontecendo. Então isso tem que estar claro para vocês, ok? A gente sabe disso, a gente estuda a Bíblia e os teólogos, os estudiosos, os arqueólogos, eles estudam esses manuscritos. E a Bíblia, ela é, assim, de longe, um dos livros mais infalíveis que existem, tá? Por que a gente sabe isso? Porque existem milhares e milhares de manuscritos, centenas e centenas de manuscritos bíblicos, e eles são todos iguais. Então, quando tem uma coisa diferente, a gente consegue ver se foi um erro, alguma coisa desse tipo, que é o caso aqui, tá? Que foi acrescentado no decorrer dos séculos, ok? Então, vamos lembrar, o que João está explicando para nós? Que tinha um tanque lá em Jerusalém e que as pessoas doentes costumavam se refugiar ali porque elas tinham essa superstição, elas acreditavam que alguma coisa ia acontecer com elas, que elas seriam curadas, tá? Versículo 5. Um dos que estavam ali era, o que ele era? Paralítico. Versículo 5. Um dos que estavam ali era... Paralítico. Muito bem, Terezinha. Paralítico. Fazia quantos anos, gurias? 38 anos. 38 anos. A gente não sabe quantos anos ele tinha, mas ele tinha que ter mais que 38 anos. Tá? 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E daí a gente pode até achar engraçado, né? Porque Jesus fez essa pergunta, porque parece óbvio que ele queria ser curado, né? Mas muitos acreditam que Jesus fez essa pergunta mais para introduzir o assunto, para começar conversando com ele. Então fez essa pergunta para ele, tá? Versículo 7. Disse o paralítico:
Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, em vez de responder a pergunta de Jesus, ele dá uma explicação toda para Jesus. Então, versículo 8. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus, então, deu uma ordem para esse homem. Olha o que diz ali no versículo 9. Como é que começa o versículo 9? Imediatamente O homem ficou curado. Imediatamente. Assim que Jesus deu a ordem para ele se levantar, pegar a maca e andar, assim, naquele instante, o homem ficou curado. Aqui no texto fala que o homem creu em Jesus? Não. Não Ele fala. estava ali tentando. Não fala que o homem creu em Jesus. A gente tem lido vários textos desde o início de João, a gente vai ler até o final do texto de João, e várias vezes aparece, creram nele, ou creram no nome dele, ou creram nas obras que ele fez, creram nos milagres dele. Mas aqui não fala nada. Aqui mostra para nós que Jesus, ele é poderoso para curar, a pessoa crendo ou não crendo. Esse homem provavelmente não creu, tanto não creu, que a gente leu mais adiante o texto, ele nem sabia o nome de Jesus. Ele não sabia quem Jesus era, tá? Então, esse homem foi curado sem crer. Tem muitas pessoas por aí que falam, não, tu não foi curado porque tu não tem fé suficiente, coisas desse tipo. Para eu ser curado, eu não preciso de fé, basta Deus querer. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Esse homem foi curado sem ter fé. Isso é um detalhe importante. Muitas vezes, a maioria dos milagres, as pessoas depositam a fé em Jesus e são curadas. E Jesus até diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas aqui não aconteceu nada. Isso é para mostrar que quando Deus quer, Ele cura qualquer pessoa, até quem não o conhece, até quem não crer nele, tá? Então, continuando. Isso aconteceu num sábado. E daí a gente pode pensar assim, mas será que Jesus se descuidou, né? Foi fazer exatamente no sábado, porque Jesus sabe que os fariseus são obcecados pelo sábado. E fazer qualquer coisa no sábado é provocar os fariseus. Os teólogos acreditam que Jesus escolheu de propósito fazer esse milagre no sábado. Ele fez esse milagre no sábado exatamente para provocar os fariseus, tá? Porque era isso que Jesus queria mostrar para eles, que Jesus é o Senhor do sábado, que Jesus é Deus. Logo adiante vem o discurso em toda a Bíblia mais profundo sobre a divindade de Jesus. A gente vai ver ainda hoje, se Deus quiser, tá? Vamos continuar ali então. Versículo 10. E por essa razão os judeus, que a gente sabe que no livro de João, quando fala judeus, não está se referindo a toda a nação, está se referindo aos líderes religiosos. Então, por essa razão, os líderes religiosos disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é o quê? Permitido carregar a maca. Esses líderes religiosos, os judeus chamados aqui, identificados aqui por João, eles criaram diversas regras que não estão na Bíblia. A gente sabe lá nos 10 mandamentos, que Deus deu os 10 mandamentos, tá? Existe um mandamento que é para guardar o sábado, ok? Que não é para trabalhar no sábado, que é para descansar no sábado. A gente sabe disso. Mas Deus não diz que tu não pode carregar uma maca. Ainda mais a tua própria maca. Ele não está carregando macas para vender. O que Deus disse para os judeus, a lei que Deus deu para o povo de Israel, não é para nós, tá? Isso é importante também a gente entender isso, tá? Que a lei que Deus deu foi para Israel, e o sábado, ela não é uma lei moral. O sábado, ela é uma lei que foi dada como sinal entre Deus e Israel, está escrito lá no Antigo Testamento. Mas essa lei, Deus nunca disse, tu não pode carregar nenhum objeto. Eles começaram a criar um monte de regras. Eles criaram regras assim, não, tu pode carregar objetos dentro da tua casa, mas tu não pode carregar objetos de uma casa para outra no sábado. Entenderam? Então, esses líderes religiosos transformaram o dia de sábado,
que Deus instituiu para Israel como um dia de descanso do trabalho, eles transformaram o sábado num inferno, porque as pessoas tinham milhares de regras e não podiam fazer milhares de coisas no sábado. E eles ficavam ali controlando as pessoas na rua, tanto que esse homem, eles viram o homem carregando a marca, já foram em cima do homem, entenderam? Agora vejam só, esse homem está paralítico há quanto tempo? 38 anos. Os fariseus se alegraram de vê-lo curado? Não, acho que Não, né? A Bíblia não diz. Mas não, a primeira coisa que eles fizeram foi criticar esse homem. Estavam mais Por causa do preocupados sábado. com o sábado deles do que preocupados com a pessoa, com o ser humano, com a situação. Ou seja, eles estavam apegados às suas regras que eles criaram, que não eram leis de Deus, tá? E estavam colocando, impondo essas regras sobre as pessoas, e misericórdia, alegria, bondade, compaixão, zero. Ok? Então vamos continuar. a 10. marca, a marca é essa marca que a gente conhece? Deve ser, eu não sei como é que era, mas deve ser parecido. Marca normalmente era aquelas uma lona com dois. Mas vamos, gurias, vamos adiante aqui, tá? Como era a marca não importa, o que importa é o que está escrito aqui na Bíblia, tá? Vamos adiante. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia estado, eu já tinha lido isso aqui, 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então, esse homem foi curado, ele recebeu essa ordem de Jesus, que era para pegar a maca e andar, ele obedeceu a Jesus. Então, ele conta para os judeus, que são os líderes religiosos, que ele está carregando a maca porque Jesus mandou ele fazer isso, entenderam? Tá? 12. Então, lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, os fariseus estavam preocupados com as regras que eles criaram, os judeus, os líderes religiosos, viram um homem carregando a maca, em vez de se alegrar que aquele homem tinha sido curado, imagina, 38 anos paralítico, e ficarem impressionados quem é que tem o poder de curar um homem de 38 anos paralítico. Eu fiquei pensando assim, a gente quando quebra uma perna, um braço, e a gente fica poucos dias, né, sem mexer, quando a gente vai mexer já tem dificuldade, já perde músculo. Imagina ficar 38 anos e sair andando, né? Só um milagre para uma coisa dessa acontecer. Então, o milagre que Jesus fez é maravilhoso. Em vez deles prestarem atenção nisso, nesse grande sinal que Jesus fez, que só Deus poderia fazer algo como o que aconteceu com esse homem, não, eles estão preocupados com as regras deles. E percebem que eles estão também preocupados em perseguir quem desafia eles. Então, assim, Jesus curou no sábado, que eles consideravam que era pecado curar no sábado, que era trabalho na cabeça deles. E Jesus ainda mandou o homem carregar a maca, que era contrário às leis deles. Então, eles queriam perseguir Jesus. Tanto que eles perguntaram, quem é esse homem? Só que o homem sabia o nome de Jesus? Não sabia. Daí, o que aconteceu? Depois, Jesus encontrou esse homem aonde? No templo. Depois, Jesus foi até o templo e Jesus sabia exatamente quem era o homem, sabia exatamente onde ele estava, porque Jesus é Deus, ele é onisciente. Ele foi direto no homem, conversar com ele, e olha o que Jesus disse para ele. Olha, você está curado, não volte a pecar. E daí aqui a gente tem uma pista do porquê esse homem tinha essa doença. Ele tinha essa doença por causa de pecados. Isso era uma disciplina de Deus, ok? Sobre a vida dele. Então Jesus está deixando claro isso para nós. A gente sabe que não é todo mundo que tem pecado que é disciplinado por Deus com uma doença. E nem todo mundo que tem uma doença é porque pecou. A Bíblia deixa isso claro. Mas a Bíblia também diz que há casos em que pessoas pecam e que elas são disciplinadas por Deus como uma forma de trazê-las de volta para Deus, delas se quebrantarem, delas se arrependerem, delas se voltarem para Deus.
tá? Nesse caso a gente sabe, porque Jesus revela para nós, ele diz para esse homem, não volte a pecar. Por quê? Para que algo, o quê? Não aconteça Para você. que algo, Não aconteça não, você. para que algo Pior. Ah, pior. ó, para que algo pior não lhe aconteça. O que que pode ser pior do que passar a vida sendo um paralítico? Fica a vida toda. Passar, vou dizer para vocês o que significa isso. Passar a eternidade no inferno. Pior do que passar a vida toda sendo paralítico. Pior do que passar a vida toda tendo uma dificuldade é passar a eternidade no inferno. O que Jesus está falando para ele é: mostra frutos de arrependimento. Te arrepende dos teus pecados e te volta para Deus. Porque esse homem até então não está demonstrando isso. 15. O homem foi o quê? Contar aos judeus. Contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, basicamente o homem foi lá fazer uma fofoquinha, certo? Foi lá contar para os líderes religiosos, quis ganhar prestígio com os líderes religiosos. Olha, o homem que vocês estavam procurando, eu descobri quem é Jesus. Ou seja, esse homem que passou 38 anos paralítico, certamente ele sabia dos seus pecados, ele certamente sabia disso, recebe a misericórdia de Deus e Jesus chega até ele, fala com ele e diz para ele, ó, te arrepende dos teus pecados para que algo pior não te aconteça. E ele vai lá e de certa forma ele traz Jesus, porque ele sabia que esses homens estavam atrás de Jesus para quê? Para perseguir Jesus. Ele sabia que esses homens não queriam que Jesus fizesse milagres no sábado e nem que Jesus desafiasse eles. Então, vamos entender assim, em vez de ficar do lado de Jesus, esse homem ficou do lado dos líderes religiosos, que não estavam nem aí para ele. Foi maldoso, isso mostrou a maldade do coração dele. Isso mostra para nós, gurias, o poder da falsa religião. A falsa religião é qualquer sistema religioso que te envolve de um jeito, que te prende naquele sistema e que tu tá preocupado em agradar as pessoas, tu tá preocupado em fazer os rituais e tu não tá preocupado com Deus, tu não tá preocupado em conhecer a Deus nem em obedecer a Deus. É isso que está acontecendo com esse homem. Como o sistema religioso de Israel, naquele momento da história de Israel, era um sistema apóstata, falso, tá? Eles mantinham as pessoas cativas e oprimidas por todo o sistema. Se uma pessoa passasse a seguir Jesus, ela também seria perseguida e ninguém queria ser perseguido. Então, poucas pessoas a gente vai ver, se a gente for analisar a Bíblia, no final dos 3 anos de ministério de Jesus, são poucas pessoas, talvez menos de 1000, que realmente se converteram. É muito triste a gente pensar nisso. E quando a gente pensa o que Jesus falou para algumas cidades, principalmente da Galileia, onde ele passou um longo período de tempo curando, pregando, ele fala para algumas dessas cidades que vai ter mais rigor para elas do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Pessoas que provavelmente ele curou vão estar no inferno para sempre. Por quê? Porque escolheram agradar os homens em vez de agradar a Deus, tá? Vamos continuar então. Agora eu vou ler o próximo trecho aqui, que é vida por meio do Filho, versículo 16. Deixa eu dar uma lida aqui. Tá. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta. Eu vou parar por aqui, eu vou explicar esse primeiro parágrafo aqui para vocês, senão vai ser muito texto, a gente vai indo por partes. Então vejam o 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Ó, foi João, ele relata para nós
que a partir desse momento os judeus se enfureceram, os judeus, de novo, lembrando, os líderes religiosos, se enfureceram com Jesus e passaram a caçar Jesus. A gente viu até aqui que eles querem matar Jesus, tá? Não é simplesmente prender Jesus, eles querem chegar ao ponto de matar, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Então era o dodói deles, era o sábado. Por quê? Porque eles tinham criado essas regras e eles estavam se sentindo desautorizados por Jesus e eles pensavam, quem é esse? Mal sabiam eles que esse é Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o próprio Deus encarnado que estava no meio deles, dando prova de que ele era Deus. O Deus que criou a lei, o Deus que criou o mandamento que era para guardar o sábado, mas não do jeito que eles distorceram a palavra de Deus. 17. Disse-lhes Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje. Olha como começa a frase de Jesus. Jesus diz, meu Pai. Vocês, hoje em dia, todo mundo diz assim, ai, meu pai, me ajuda, meu pai. Todo mundo entende que a pessoa está falando de Deus, certo? Aqui no Brasil, quando alguém fala, ai, meu pai, né? Tu entende que a pessoa está falando de Deus, ok? Isso porque nós somos um país cristão, né? Cristão entre aspas, eu digo, porque culturalmente a gente é cristão, mas grande parte do povo não conhece verdadeiramente Jesus, nem a Bíblia, nem o Jesus que está na Bíblia, é um Jesus que eles criaram na mente deles. Mas por causa disso a gente tem essa ideia de que todo mundo é filho de Deus, tá? Só que vocês precisam entender o contexto há 2000 anos atrás, dentro do judaísmo. Para os judeus, eles jamais chamariam Deus de pai. Assim, do ponto de vista pessoal, meu pai. Eles poderiam dizer, Deus é o pai da nação de Israel. Eles poderiam dizer assim, ou nós somos seus filhos. Mas jamais num sentido pessoal, porque para o judeu dizer que Deus era pai, significa dizer que tu é da mesma natureza que Deus. Isso seria uma blasfêmia, porque todo judeu sabe que um ser humano não é da mesma natureza de Deus. Então, quando Jesus fala meu pai, tem um peso que para nós, na nossa cultura, a gente não entende. Por isso que a gente precisa se reportar àquele tempo lá, se transportar para aquele tempo e entender como eles entenderam o que Jesus falou. Então, Jesus falou, meu pai. Esse ponto aqui, para eles, foi uma blasfêmia, tá? Tanto que a gente vai ver ali mais adiante que eles vão dizer assim, estava se igualando a Deus. Meu pai continua o quê? Trabalhando até hoje. Então, Jesus dizendo para eles, meu pai, que já é um choque para eles, ainda diz que Deus trabalha. E assim, gurias, os judeus sabiam que Deus trabalha. Porque quem é que sustenta todo o universo? É Deus. Se Deus fizer assim, tudo se desintegra. Quem sustenta tudo que existe, quem faz os átomos, né, as partículas girarem ali, vibrarem, tudo acontecer, mesmo uma rocha, mesmo uma cadeira, mesmo essa mesa, tá certo? Mesmo o papel, tudo é feito de átomos que estão em movimento. Existe energia. Da onde vem essa energia? Quem é que faz tudo isso girar? Quem é que controla tudo isso? Quem sustenta o universo? É Deus. Então, sim, é o que Jesus falou. Deus continua trabalhando. Deus não para de trabalhar. Porque se Deus parasse de trabalhar, o mundo acabava. Porque é Deus quem sustenta toda a criação. Então, Jesus diz isso para eles. Meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Então, Jesus está dizendo para eles, eu trabalho segundo os propósitos do meu pai. E ainda mais que Jesus estava fazendo a obra do pai dele, que é graça, levar graça às pessoas. Jesus levou graça para aquele paralítico. E Jesus fazia coisas boas no sábado. Então, Jesus não estava ali, como você sabe, Jesus era carpinteiro, né? Então, ele não estava ali construindo um móvel para vender, tá? Ele estava ali curando uma pessoa. Ele estava fazendo a obra do pai dele. 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam o quê? Matá-lo. Matá-lo. Olha o ódio que eles estavam de Jesus.
E tudo isso começou com essa cura que Jesus fez no sábado, no paralítico, que o paralítico foi lá e dedurou Jesus para os judeus, para os líderes religiosos. É isso que João está relatando para nós aqui. Continuando ali, queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, olha o termo, violando o sábado do sentido dos judeus, dos líderes religiosos, porque no sentido bíblico Jesus não estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Ou seja, não há dúvida que Jesus deixou claro para todo mundo ali, dentro do entendimento que eles tinham naquela época, de que ele estava se igualando a Deus, porque um judeu jamais diria o que Jesus disse, meu Pai, no sentido pessoal. Então, eles ficaram furiosos. E aqui, nesse primeiro parágrafo, Jesus começa a revelar para nós a divindade dele. Como eu falei para vocês, até o final do capítulo 5, esse é o maior discurso dentro da Bíblia, em que Jesus revela que ele é divino, que ele é Deus, que ele é um com Deus Pai, que ele é o Deus Filho, que ele é o Deus encarnado. O primeiro ponto de divindade dele é esse parágrafo que eu acabei de explicar para vocês aqui. Ele mostra que Deus Pai é igual em natureza a Deus Filho. Eles têm a mesma natureza. Porque um filho tem a mesma natureza do seu pai. A gente fala, filho de peixe, peixinho é. Um filho de peixe não pode ser um cachorrinho, né? Ok? 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Vamos tentar entender esses dois versículos aqui, o 19 e 20. Aqui, Jesus começa a falar sobre as suas obras. Jesus está dizendo, tudo que ele faz, tudo que ele executa é a mesma coisa que o Pai faz. Vamos ler de novo. 19. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ou seja, Jesus não é independente do Pai. Jesus não faz nada independentemente de Deus Pai. Alguém pode dizer isso? Algum ser humano pode dizer isso? Eu não faço nada que Deus não faça? Não, nenhum ser humano pode dizer isso. Só Jesus pode dizer isso. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus trino em união com o Pai. E é isso que Jesus está explicando para nós. Esse assunto, ele é muito profundo. E assim, sinceramente, não dá para entender. A nossa mente não alcança. A nossa mente não consegue chegar na Trindade, entender a Trindade. A Trindade é algo além do nosso entendimento. A Bíblia nos dá alguns fatos e a gente tem que lidar com essa tensão. Mas Jesus está afirmando aqui que tudo o que ele faz é o que o Pai faz. Ou seja, ele não é independente do Pai. Não. O que um faz é o que o outro faz. E tudo que ele faz é o que ele vê o Pai fazer. E daí ele dá a explicação do motivo, ó, versículo 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então, por quê? Qual é a motivação de Jesus fazer tudo o que o Pai faz e o Pai mostrar tudo para Jesus? É o amor. Aqui ele está mostrando para nós que dentro da Trindade, o que une a Trindade é o amor que eles têm um pelo outro, tá? A Trindade, então, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. Mas cada um deles é uma pessoa diferente e existe amor entre eles. E essa é a motivação, tá? Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Então, Jesus agora está se referindo às próximas descrições que ele vai trazer
de como que ele é igual ao Pai em divindade, que é em poder, em autoridade e em honra, tá? Continuando então, versículo 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Isso aqui mostra que Jesus é igual em poder a Deus Pai. Assim como Deus Pai tem o poder da vida, Jesus também tem o poder da vida. E isso é um grande poder, porque poder da vida significa colocar tudo em funcionamento, tudo em existência, tá? Continuando, versículo 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E aqui vem deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Vem a quarta forma como que Jesus, ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus em autoridade. Então, Jesus é igual a Deus em natureza. Jesus é igual a Deus em obras. Jesus é igual a Deus em poder. E ele é igual a Deus em autoridade. Porque ele tem autoridade para julgar. Ele está dizendo, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. A gente sabe no Antigo Testamento que a Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. Mas a partir deste ponto, quem vai julgar toda a humanidade vai ser o Filho. É Jesus que vai julgar todos os seres humanos, no famoso juízo final, tá? 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então, Jesus é igual a Deus Pai em honra, ou a gente pode dizer em adoração, é a mesma coisa. Toda honra, toda adoração que eu devoto a Deus, eu devo devotar a Jesus, porque ele é igual a Deus Pai. Então, Jesus é igual a Deus Pai em natureza, ele é igual a Deus Pai nas obras que ele faz, ele é igual a Deus Pai em poder, ele é igual a Deus Pai em autoridade, e ele merece receber toda a honra e adoração, tá? Eu lhes asseguro, versículo 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, esse texto aqui é muito interessante. Vamos pegar o 25 ali. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Então, isso já está acontecendo, tá? Naquele momento ali da vida de Jesus, ok? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Como assim os mortos? Que mortos que Jesus está falando aqui? Ele está falando das pessoas que são mortas espiritualmente. A gente tem comentado já aqui nesse curso, né? Que todos nós nascemos sob a maldição do pecado. Todos nós nascemos condenados, nós nascemos mortos espiritualmente. E a gente só vai viver quando Deus nos der a vida, quando a gente nascer do alto. Lembram? Foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, ele está dizendo aqui, o Filho, que quem vai dar vida é o Filho de Deus. Então, Jesus já está dando vida para que os mortos espiritualmente possam viver. Então, desde que Jesus chegou e começou o ministério dele, pessoas verdadeiramente começaram a crer em Jesus. Poucas, mas começaram. Essas pessoas que começaram a verdadeiramente crer em Jesus, elas receberam vida espiritual, porque Jesus deu essa vida para elas. E ainda hoje é assim.
Só que como a gente está depois da cruz, aqui foi antes da cruz, Jesus ainda não tinha morrido. Como a gente está depois da cruz, tá? Então, o que acontece aqui é que hoje em dia, quando as pessoas recebem a vida de Deus, elas recebem também o Espírito Santo. A gente vai aprender isso mais adiante no livro de João, mais detalhes sobre isso. Mas aqui é importante entender que o 25 se refere a dar vida espiritual. Ele está falando de pessoas que estão vivas, que andam pelo mundo ali naquela época dele, mas que estão mortas espiritualmente. E ele tem dado vida para elas. Por exemplo, a mulher samaritana, como a gente viu alguns capítulos atrás. Ela recebeu vida e muitos samaritanos creram nele. Por exemplo, o oficial aquele do rei, ele creu e a casa dele toda creu em Jesus. Eles são pessoas que a gente sabe que receberam vida através de Jesus, tá? 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o quê? Autoridade. Autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E daí aqui a gente tem algo bem interessante, né? Então ali, para salvar, ele é filho de Deus, no versículo 25. E para julgar, ele é filho do homem. Vocês perceberam a diferença? É um detalhe pequeno, mas tem grande significado. Ele precisa ser filho de Deus para dar vida. E ele é filho do homem, não precisa ser filho do homem para julgar, mas é bom que ele é filho do homem para julgar, porque filho do homem se refere ao título de Jesus como Deus encarnado, o Deus que se tornou totalmente homem. A gente já falou aqui, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Mais uma das coisas que a gente não consegue entender, mas ele é isso que a Bíblia afirma sobre ele. E por ele ter sido um homem, ele sabe o que a gente passa, ele sabe o que é ser um ser humano, ele viveu na pele a nossa vida. Ele nasceu, ele cresceu e ele morreu. Ele sabe o que é passar por tentação, ele sabe tudo o que a gente passou. Ele pode se compadecer de nós. Então, quem melhor do que Jesus, o Filho do Homem, para nos julgar, para julgar a todos no juízo final, tá? Então, por isso que é usado esse título aqui. 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Agora aqui ele mudou. Aqui, vejam bem, ele está dizendo está chegando a hora. Lá em cima, ele disse que já tinha chegado a hora. No 25 ele disse, 25, está chegando a hora e já chegou. Agora, olha o 28. Está chegando a hora, mas ele não disse que já chegou. Ou seja, aqui ele está falando do futuro. No 25, ele está falando do presente. Ele está falando que ele já está dando vida espiritual para as pessoas naquele momento da história ali. No 28, ele está se referindo ao futuro. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Então, todos os que estiverem mortos no final das eras, no final dos tempos, Jesus vai ressuscitar todas as pessoas. Vocês sabiam disso? Que Jesus vai ressuscitar todas as pessoas? Muitas pessoas acham que Jesus vai ressuscitar só os cristãos, só os que creem nele. Mas não, Jesus vai ressuscitar todas as pessoas. Todas as pessoas que já existiram sobre a face da terra, elas vão ressuscitar no final dos tempos, no dia do juízo. Vamos continuar. 29. E sairão, tá? Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, Jesus está dizendo, existem dois tipos de pessoas. As que serão salvas, as que terão vida eterna com Deus. E as que serão condenadas. E condenadas por quem? Pelo próprio Jesus. Porque ele recebeu a autoridade de Deus Pai para julgar. 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Aqui de novo Jesus fala que ele não faz nada independente do Pai. Tudo o que ele faz é o que o Pai faz. Nada do que ele está falando aqui, ele está falando independente do que o Pai quer que ele fale. Ele está falando exatamente para nós o que o Pai quer que ele fale. Eu julgo apenas conforme
ouço. E o meu julgamento é Justo. justo. Então, Jesus, ele está falando para nós aqui que a forma como ele vai julgar é exatamente o que ele ouve. Ouve de quem? Do Pai. Tá? Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me Enviou. Quem é que enviou Jesus? Deus. Deus Pai. Pai. Perfeito. Ok, gurias? Então, conseguimos concluir essa primeira parte do capítulo 5. E depois, então, a gente tem já gravado as aulas a partir do 31, que daí vocês podem acompanhar, tá bom?